Salve, salve, amigos do Guarujá, começando mais um podcast Câmera Certa. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. josé@jantalha.com.br é o nosso e-mail para você conversar comigo. E obrigado por você estar aí. Olha, um assunto hoje muito legal. Obrigado aos nossos apoiadores que você já está acompanhando. E o assunto é legal porque é psicologia. E o nosso convidado hoje, eu tenho certeza que daqui desse podcast vai sair também um programa de rádio, porque ele também é locutor. Fiquei muito feliz com essa conversa aqui nos bastidores. Mas veja, nós vamos conversar com ele, que é psicólogo clínico há 21 anos. É mestre e professor, é coordenador do curso de psicologia da UNAERP Campus Guarujá e também é músico, é avô, pai, né? E aí avô, e aí eu coloco que ele também é locutor. Tudo isso acontecendo aqui nos estúdios da UNAERP Campus Guarujá. Muito obrigado pela presença, meu querido professor Paulo Guilherme Muniz. Finalmente vamos conversar. Estou falando finalmente porque nós tivemos aí hoje todo um ajuste técnico, mas conseguimos chegar lá. Salve, salve. Boa noite, José Jantalha. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Eu fui locutor, né? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu gosto de rádio, sim. Tenho saudades. Vamos fazer um rádio de atual ou rádio de antigamente? Eu acho que você gosta do rádio de antigamente. Eu percebi isso. Antigamente. Qual que é a diferença? Para a moçada entender. Eu acho que a variedade, o tempo para conversar, o ouvinte ligava para conversar com a gente, para fazer pergunta ao vivo, a gente escolhia a música na hora, né? A gente tocava a música que o ouvinte pedia. Era diferente. Não era melhor nem pior, era diferente. Somos saudosistas. É. Mas, Paulo, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que surgiu... Porque você estava me contando, então, que você foi locutor, né, gosta muito de futebol, entende de futebol, né, eu não entendo absolutamente nada, mas foi uma conversa muito legal aqui nos bastidores. E como é que a psicologia surgiu na sua vida? Boa pergunta. Eu me faço essa pergunta várias vezes, né? Porque eu fui para a psicologia, para a formação, eu não fui com 18, 19 anos, eu fiz 2 anos e meio de publicidade quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Acabei saindo da faculdade, não continuei, e depois, mais velho, fui fazer faculdade de psicologia, né? Entrei com 34 anos. Eu acho que é a história de vida, o meu contexto, o contexto familiar, né? Depois que eu fui, né, descobrir ou aprofundar isso dentro de mim, né? A gente começa a gente faz análise, a gente se submete à análise com psicólogos, é importante a gente fazer, né? E a autoanálise que a gente faz constantemente, né? Depois que você passa dos 40 anos de idade, sendo psicólogo, você faz um exercício de se analisar também. Então, a história da minha família, que eu não vou entrar em detalhes, porque cada um tem sua particularidade, com certeza, né, foi um provocador desse meu desejo de fazer faculdade de psicologia. E por que hoje, no teu ponto de vista, a moçada busca psicologia? A procura é grande? A procura é muito grande, o curso de psicologia presencial, né, a nível nacional, é o segundo curso mais procurado no Brasil, né? A gente tem tido uma boa... O primeiro seria? O primeiro é Direito ou Enfermagem. Eu acho que é o curso de Direito, que ainda é o primeiro, o que é mais procurado, né? Então, o que a gente tem? A gente tem hoje um grande público que se interessa pelas questões mentais, né, psicológicas, e, portanto, a gente tem conseguido abrir várias turmas todo início do ano na UNAERP. Isso é fantástico. A gente vê a resposta, até pela qualidade da instituição, né? Mas, então, se você explica que tem a procura, fica aí a pergunta. Tem mercado para receber todos esses profissionais? Sim. É uma coisa que a gente, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ouvia: poxa, mas o psicólogo, para ganhar bem, precisa trabalhar 30 horas por dia, tem que se virar e tal. Já no pré-pandemia, não só na pandemia, mas no pré-pandemia, a gente teve um movimento de bastante procura para o atendimento psicológico a nível particular, o que a gente chama de psicoterapia individual,
né? E já tinha uma demanda bastante grande, né, da necessidade de cuidado em saúde mental da população, das pessoas, né? Que são duas maneiras, existem várias outras, mas duas maneiras básicas de cuidar das pessoas: a parte coletiva, a saúde mental pública, e o espaço privado, da clínica privada, né, do psicólogo com o seu paciente. No pré-pandemia, nós tivemos já uma procura bastante grande por várias questões, né? As questões, nós vivemos no Brasil, num país que não é um país justo, nós tivemos problemas sociais, temos problemas relacionais muito fortes, né? Hoje a gente vive num país onde as discussões se dão em nível bastante complicado em termos de respeito, né, e extrapolam, invadem os aparelhos celulares, as redes sociais, né, e muita gente não dava conta do quanto isso atingia as pessoas. E aí veio a pandemia, e o negócio piorou, porque, além de tudo, grande parte das famílias se viu obrigada a conviver durante um tempo que não convivia dentro de casa, né? Então a gente teve, por exemplo, aquela família que passou a dividir espaços. Por exemplo, você pega profissionais que usavam internet e notebook, um notebook para 4 pessoas da família. Como é que se divide esse tipo de oferta de material ali para trabalhar, de equipamento? Começou a dar briga. O aumento da violência contra a mulher dentro de casa, aumentou em mais de 40% a violência nos casamentos do homem contra a mulher, porque começaram a conviver mais tempo juntos, tendo que ficar em casa. E várias outras questões: pais, filhos de escola, aula online, um equipamento para 2, 3 filhos, como é que faz ao mesmo tempo? Então, isso foi criando conflitos que aí qualquer país do mundo não estava preparado para lidar por conta da pandemia, né? E se agravou a situação de saúde mental, a situação psicológica das pessoas foi se agravando por conta desses conflitos que eu estou aqui agora, minha família está em casa, não tem briga comigo, né? Mas se você é obrigado a ficar ininterruptamente dentro da sua casa, porque você não pode sair para preservar a sua vida, as coisas pioraram bastante. Então a gente teve um segundo boom de procura aos serviços de psicologia, né? E, portanto, né, a gente teve também um aumento gradativo e importante na busca pelo curso. Mas isso se mantém até hoje? Mantém até hoje. A gente tem uma procura bastante grande dos cursos, né? A gente não tem... a cada início de ano, a gente não consegue oferecer vaga para todo mundo que quer fazer o curso. Por isso que tem o processo seletivo, por isso que a gente faz um vestibular antes, para poder selecionar aquelas pessoas que entram no curso para fazer a formação de psicologia, né? E o recém-formado, ele vai aí atuar onde? Eu queria pedir assim uma definição mais exata. Tá. Por exemplo, na área pública, Sim. na privada, em que departamentos, em que setores? Legal. Isso é objeto de uma das nossas disciplinas, no curso que é a Introdução à Psicologia Aplicada. A gente tem o que antigamente chamava de escola de psicologia, a gente chama hoje de referencial teórico-metodológico, são vários: psicanálise, teoria cognitivo-comportamental, Gestalt, psicoterapia em grupo. A gente tem várias metodologias, teorias e autores clássicos que corroboram isso. E tem vários campos de atuação, né? Então a gente tem, por instituição, a gente fala da psicologia escolar, psicologia jurídica, psicologia clínica, a pública e a privada, né? E por especificidade dentro da clínica, você pode ter o psicoterapeuta que atende só criança, o psicoterapeuta que vai atender a criança, adulto, ou aquele que vai atender idosos. A gente hoje tem uma demanda grande em relação ao transtorno do espectro autista, então a gente tem uma nova concepção da psicologia, que é como se cuida, né, de pessoas com TEA, especialmente crianças, né, e como se dá o suporte para suas famílias, né? Psicologia do trânsito, psicologia para você tirar uma habilitação de motorista, é obrigatório que você faça um teste psicológico para ver se você tem condição de fazer uso do veículo, né? Tem algumas questões psicológicas que podem colocar
a pessoa que dirige em risco e, por consequência, outras pessoas também. Então é feito um teste para ver se essa pessoa tem condição de avaliar, né? Para uso de arma, policiais, colecionadores. Então, o mercado para psicologia, ele é enorme. E hoje tem uma outra modalidade que veio para ficar por conta da pandemia, que é o atendimento online, né? Que é uma maneira de atender. Era inconcebível imaginar, antes da pandemia, que todo mundo atendesse online. Para atender online, antes da pandemia, era preciso fazer um formulário para o Conselho Regional de Psicologia, explicar os motivos pelos quais era necessário atender à distância e tinha critérios muito fechados para você ser aprovado pelo CRP e atender online, né? Com a pandemia, o CRP percebeu que não era possível fazer isso, porque aí todos os psicólogos do Brasil precisavam atender online, né? Para dar conta de trabalhar e para dar conta de tudo isso que eu te falei, dos conflitos, enfim. E hoje não voltou mais, não teve como voltar, né? Passou a ser uma maneira de atuação, a maneira presencial e a maneira online também, né? É interessante um fato que esse eu posso afirmar, porque eu constato isso quase que diariamente. Eu tenho amigos que fizeram direito e, na sequência, psicologia, jornalismo, psicologia e outras atividades. Por quê? O que você acha que impulsiona a pessoa a fazer esse segundo curso universitário? Eu sou bem suspeito porque eu sou um apaixonado por essa profissão, por essa área, né? A psicologia, ela me transformou como pessoa, né? Ela me transformou como pessoa 2 vezes. Primeiro, quando eu fiz a formação, né? De compreender aspectos que a gente não compreendia antes, né? Por exemplo, né? A pessoa que é muito ansiosa, muito tímida. Então, algumas coisas que a gente aprende que não são transtornos mentais, que são características pessoais que a gente tem que respeitar, algumas diferenças que muitas vezes o senso comum classifica como problema mental e não é, né? Até o tipo de expressão em relação a isso, né? E do ponto de vista da segunda transformação que eu passei, é quando eu fui coordenar a saúde mental do município de Santos, coordenador municipal de saúde mental em Santos, de 2018 a 2011 e 2021, e aí eu aprendi um outro lado da psicologia, né, que foi lidar com pessoas no mais alto grau de vulnerabilidade que a gente pode imaginar, né? Isso me transformou como homem, como pessoa, muito. Imaginar, por exemplo, aí eu sempre dou esse exemplo, imaginar uma mulher jovem, gestante, em situação de rua, fazendo uso de substâncias psicoativas, né? Você imagina assim, e entender que aquilo é uma situação que a gente precisa estar muito preparado para lidar, né? Isso me transformou de novo, né? Eu estive em contato com jovens profissionais, com profissionais experientes e com o público que a gente não podia dizer o seguinte: senta aqui e fala sobre a sua infância, vamos conversar sobre a sua vida. A pessoa estava numa abstinência de uso de substância química, não tinha comido nos últimos 2, 3 dias, não consegue tomar banho, gestante, mulher na rua, né? Se isso não transforma alguém, o que mais vai transformar? Então, isso eu acho que me fez me reapaixonar pela psicologia, mas aí num conceito mais amplo, no conceito em que, e aí eu aprendi de novo uma coisa que me ajuda hoje na formação para eu falar para os alunos, eu e os colegas, que nem tudo que dá errado na vida de uma pessoa do ponto de vista mental, aliás, a maior parte das situações, não é culpa dela, né? A gente culpabiliza muito as pessoas, como culpabiliza o diabético, não para de comer açúcar, culpabiliza o tio, o avô, o pai, o cunhado que tem pressão alta e não se cuida. E a gente começa a entender outras questões, né? O que adoece a pessoa? O que leva a pessoa a somatizar situações? Isso é uma situação social que reflete no corpo, né? Então, a psicologia traz uma
uma coisa que é maravilhosa e, ao mesmo tempo, apaixonante, né? Que é entender que o primeiro homem no nosso planeta a falar sobre, ele falava a cura pela fala, é o Freud, né? Eu trouxe até um livrinho que eu ganhei do meu querido amigo, o professor Vitor, que estava dando aula para a gente até agora há pouco tempo, que esse cara aqui, o Freud, que era um médico, ele descobre que conversando com as pessoas podiam melhorar bastante, né? Olha que coisa. Quanto custa uma tecnologia dessa? Duas pessoas conversando. O que a gente estava fazendo aqui antes do programa? O quanto isso é curativo de situações, né? Relembrar histórias, conversar sobre a nossa passagem há 10 anos atrás, 20, 30, 40, e foi o que o Freud fez, né? E resgatar o que esse cara inventou, descobriu, seja lá qual for o nome que a gente dá, é extremamente importante. E nos coloca um desafio, Jantália, que é tomar muito cuidado com as fontes que a gente tem para informação, com as fontes que a gente tem para cuidar de alguém, né? Tem muito chá que ainda vale para a gente curar uma dor de barriga, uma gripe forte, mas tem muita coisa que é história, que não serve, a gente vai repetindo e não serve. Então, fazer essa associação do que realmente é moderno, novo, importante, funciona, com aquilo que ainda funciona, que foi criado em 1800 e alguma coisa, que é dar espaço para alguém falar o que quiser, sem julgamento. Isso é muito legal também, porque dentro do cuidado psicológico, a gente aprende a não julgar quem está conversando com a gente, né? Independente da onde a gente está. Então, o profissional da psicologia, estando dentro do seu consultório, dentro de uma unidade de saúde pública, numa escola, no fórum, ele não está ali para julgar ninguém. E esse exercício de não julgar ninguém é fantástico para a gente melhorar como pessoa, na minha opinião. Isso me ajudou demais. Eu não sei se você tem essa informação, esse dado, mas quem procura mais o psicólogo? Por exemplo, pais de crianças, ou adolescentes, ou adultos, ou idosos? Qual é o maior público? O maior público são mulheres, né? Em termos de gênero, são mulheres final da adolescência, jovens, adultas e adultas. É o maior público, né? A gente hoje tem, por conta de alguns diagnósticos que são mais atuais, como eu te falei, o TEA, tem uma busca muito grande, e aí geralmente são pais, familiares ou motivados pela própria relação com a criança, desconfiando de alguma coisa, ou inclusive provocados pelas escolas, né? A criança está uma boa parte do tempo dela na escola. A escola é um lugar muito importante para ajudar no desenvolvimento da criança, não só no aprendizado de conteúdos, mas na observação relacional. E muitas vezes a escola ajuda provocando a família, dizendo, olha, dá uma observada em tal coisa, a gente está notando determinado comportamento ou maneira de se colocar que pode ser um sinal diferente, né? Aumentou consideravelmente a procura por parte dos homens, que sempre foi um pouco mais baixa, né? Hoje a gente tem um público masculino já bem razoável procurando fazer psicoterapia, né? E idosos também aumentando, até porque a nossa população, por questão dos avanços tecnológicos, desenvolvimento de novos medicamentos, qualidade de vida aumentou, a nossa longevidade ela aumenta, né? É uma tendência mundial, né? Nós estamos em 2026, em 2050, quer dizer, daqui a 25 anos, coisa que é rápida para o mundo atual, a gente vai estar com 1/3 da população com mais de 60 anos de idade, população mundial. Quando a gente pega Baixada Santista, Santos, Guarujá, a gente tem um número já maior proporcional do que na média geral. Por exemplo, Santos tem cerca de 11% da população é de idosos, e isso, mais de 11%. Até pelas características da isso cidade. Isso é mais do que a média nacional, né?
Então a gente tem que se preparar para isso. Os idosos hoje, né, vivem mais, têm mais qualidade de vida. Idosos, quando nós éramos crianças, né, tinha uma outra, morria-se mais cedo, né? Hoje a média de idade de morte no Brasil está chegando aos 80 anos já, né? A pirâmide populacional, que era, por que pirâmide? Porque muita criança jovem adulto e pouquíssimos idosos. Hoje ela já não é pirâmide, ela já está virando um barril, porque está nascendo menos gente, muito menos, né? O controle de natalidade, as opções, eles são fortes hoje, né? E a gente demora para morrer, né? Então é um desafio também da psicologia, da medicina, das famílias, os velhinhos, né? Eu tô com 60, você tá com uma idade próxima. Eu não imagino que eu vou morrer semana que vem nem daqui a 10 anos, né? Eu quero, se eu tiver qualidade de vida, eu quero viver mais 30, 35, tendo qualidade de vida, tendo cabeça para isso e tendo físico para isso. Eu quero morrer bem velhinho. Não se imaginava isso há 30, 40, 50 anos atrás, né? 60 já era velhinho, né? Hoje não. Então, por que eu falando isso? Porque também aumenta uma necessidade, que é cuidar da pessoa idosa como pessoa ativa, pessoa a ser respeitada, né? Pessoa que tem vontade, né? Pessoa que pode escolher as coisas, né? Não, deixa o vovô lá no canto da sala, não dá opinião, né? Almoço de domingo está lá no canto jogado. Mudou a concepção. Mudou a concepção a nível mundial, a nível da Organização Mundial de Saúde, que tem um programa bastante interessante para todos os países darem conta do cuidado ao idoso, por exemplo. Então isso aumentou bastante também, né? É caro buscar um psicólogo? O povo tem acesso? Como é que você analisa isso? Ainda é caro, do ponto de vista geral, né? Existem, obviamente, boas possibilidades, né? O profissional que tem consciência do país que vive, consciência do seu papel, ele pode, e na minha opinião, né? É minha opinião, eu me considero um psicólogo que preciso abrir possibilidades de quem não tem recurso como uma parte tem. Então, o que a gente chama, né, é de reservar uma parte do nosso atendimento, dos nossos horários, para valor social, que a gente chama, né? E, do ponto de vista mais natural, o egresso sai da universidade, começa a trabalhar, e é natural que o egresso consiga fazer isso no início, em maior quantidade do que aquele mais veterano. Então é um ciclo natural que quanto mais jovem você é, um pouco mais de espaço você pode ter para o valor social, mas depende do psicólogo, você pode fazer isso a vida inteira. Você pode ter um dia na semana, alguns horários reservados, para pessoas que não têm a condição de pagar o que você coloca como valor do teu trabalho, né? Tem uma tabela do CRP com o mínimo, a média e o máximo, né? Não é obrigatório seguir, mas fica mais ou menos dentro desse parâmetro, né? Então a gente tem consulta hoje que varia de R$80 para quem está começando a atender até R$1.200 por sessão, depende do terapeuta, depende da linha que a pessoa atende, depende da capacidade dele e do público que ele tem. Mas o poder público oferece também. O poder público oferece cuidado em saúde mental, né? Não como psicoterapia individual, como regra e como uma estratégia hoje, né? A gente tem até pela, obviamente, quantidade de profissionais de psicologia nas redes, a gente chama de rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, né? E que uma rede especializada, que são os centros de atenção psicossocial, vai trabalhar de forma multiprofissional, psicologia, psiquiatria, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social, então várias profissões, né, vão cuidar da pessoa, mas não é possível estabelecer um parâmetro de psicologia
de psicoterapia individualizada, não dá conta, né? Algumas prefeituras têm um modelo de apoio com organizações sociais, com ONGs ou com organizações sociais contratadas, possibilitando encaminhamento para pessoas fazerem psicoterapia individual. Acho que no Guarujá tem, por exemplo, esse modelo, né? A pessoa feita uma avaliação primeira, encaminha-se para uma USAFA ou para uma UBS de referência e alguma instituição que a prefeitura contrata, mantém convênio, atende a psicoterapia individual. Então tem possibilidade sim, mas não é ainda o acesso que poderia alcançar. É uma luta, eu acho que da população, dos profissionais de saúde e também da psicologia. Ponto legal que eu acho a gente falar aqui seria o seguinte: onde vai terminando a psicologia e onde começa a psiquiatria? Eu queria uma explicação sobre isso. Ah, tá. É tranquilo isso, a psiquiatria é medicina, é uma especialidade médica, né? Então, uma das grandes, talvez a principal diferença da psiquiatria em relação à psicologia é a possibilidade legal de prescrição de medicamentos, coisa que o psicólogo não pode fazer, é vetado. Nós não somos preparados para fazer prescrição, né? E eu acho que isso é muito bom, né? Não vejo nenhum movimento, ninguém, né, a não ser por curiosidade, perguntar isso. Ah, vamos, não. A medicina é a medicina, a medicina é que se prepara para fazer isso. Na especialidade de psiquiatria, o médico vai estudar muito psicofarmacologia, né? Então são os fármacos para a questão psiquiátrica, que é um termo que a gente também precisa discutir, né? Eu acho que, mas isso é para uma outra história. E a psicologia não, a psicologia vai cuidar das questões psicossociais, que é uma outra maneira de ver também, né? É aquilo que eu falei no início. E que se resolve sem remédio. E que se resolve sem remédio. Às vezes, é preciso. O que a gente faz? A gente não fala assim, você precisa tomar remédio, vai no psiquiatra. Não é assim que a gente faz. Ok. A gente fala, quando a gente percebe que há uma situação que precisa de um apoio de um médico, a gente vai falar, vai por uma avaliação com o psiquiatra para ver, na opinião dele, se você está num momento que você precisa de um apoio químico, de um apoio medicamentoso, né? O ideal é trocar informações com o psiquiatra, que é mais um desafio também, a gente poder trabalhar junto, isso é possível, contanto que a gente tenha uma boa rede, né? E aí a grande diferença é essa, o psiquiatra ele medica, mas o psiquiatra também pode ter formação de cuidado em saúde mental. Pode ter, por exemplo, um psiquiatra que é psicanalista, e ele pode, além de medicar, fazer o cuidado em psicanálise daquele paciente dele, isso é possível fazer, né? Ele pode querer ter uma formação, uma pós-graduação, uma especialização numa área mais ligada à psicologia, por exemplo, para poder fazer essa. Mas a formação de medicina ajuda bastante, né? E possibilita que ele possa. A medicina são 6 anos de curso e mais 2 de residência. Então, a formação de medicina é no mínimo 8, né? Ajuda. A residência já é o exercício da profissão numa especialização que ele vai, uma área que ele vai escolher, ele ou ela vão escolher. Então, a grande diferença é essa, né? A medicina prescreve medicamentos também, e a psicologia não, mas não se trabalha sozinho, isso é importante. Então, hoje em dia, quem acha que trabalha sozinho, tanto o médico como o psicólogo, perdeu o bonde da história, né? Agora, um ponto que eu gostaria de voltar, você falou bastante do atendimento presencial e o online, principalmente o início disso a partir da pandemia. Mas na tua avaliação, eu não vou colocar qual é o melhor, como funcionam ambos? O presencial e o online, você tem uma preferência? O que você fala? Sim, eu acho que a maior parte, eu prefiro o presencial. Presencial. Né? Mas hoje a maior parte dos meus pacientes está online. O presencial ele é sempre melhor, né? Porque quando a gente cuida de alguém do ponto de vista psicológico, a gente não cuida só a partir da voz do conteúdo dito, né? A psicologia ensina muito, né? A questão da observação de um modo geral, como a pessoa chega para uma consulta, postura corporal, né? Como a pessoa está se vestindo, né? Se a pessoa na postura da cadeira
tá irrequieta, tá jogada, tá mais ereta. Isso fala muito da situação mental da pessoa, né? Então, o contato próximo, ele tem mais informações para a gente, além das informações verbais que ela vai trazer. O atendimento online, o que aconteceu durante, né, e no pós-pandemia? Ele fez com que as pessoas descobrissem que você economiza tempo e dinheiro, né? Então, eu estou lá no meu consultório, no endereço tal. É o que eu ia falar, tem um lado aí de economia, também, nítido, né? Evidente. De dinheiro e de tempo, né? Então, isso, as pessoas não querem. Olha, não podemos fazer mais presencial, vamos para online, tudo bem? Tá, todo mundo aprendeu a fazer online, né? Dar aula online, atender online, trabalhar online, o estudante a participar da aula. Quando isso virou já uma prática comum, a maioria dos pacientes falou, não, quero continuar online. Por quê? Poxa, eu tenho 8 da manhã é a minha consulta, eu tenho que sair de casa 7 para pegar o ônibus ou para pegar meu carro, para procurar vaga para estacionar, e aí me desloco do consultório para o meu trabalho ou volto para casa. Então, tempo e dinheiro são economizados, né? Eu, particularmente, observo um outro fenômeno, né, que principalmente na geração mais nova, uma afinidade tão grande com a tela, com a coisa de conversar, que flui muito bem o online. É a linguagem dessa juventude, né? Então, eu consegui perceber, por exemplo, em uma parte dos pacientes mais jovens, da adolescência para jovem adulto, entre 17 e 24, 25 anos, e onde eu pude atender tanto presencial esse paciente e também online, que havia uma timidez muito grande no presencial, havia um travamento no presencial, e online não. Online a coisa fluía porque é da geração, né? Então, há vantagens e desvantagens no online, mas para não ficar em cima do muro, eu prefiro presencial. Né? Prefiro presencial, mas por escolha dos pacientes. Eu podia dizer, não atendo. Né? Eu atendo só presencial. É uma possibilidade do psicólogo fazer essa escolha. Ele pode falar, não, eu só atendo presencial. Se a pessoa não quer, ela vai procurar outro profissional. Né? Mas eu acho que o presencial ainda te dá mais elementos para você analisar a situação da pessoa. A gente falou sobre campo de trabalho, né? Mas, na verdade, o psicólogo presente em tudo, né? Por exemplo, forças de segurança, polícia militar, polícia civil, nas competições esportivas, os atletas de alto rendimento, nas escolas, para os alunos, para os idosos, quer dizer, uma presença assim em vários segmentos sociais, profissionais, né, de existência das pessoas. Vários. Eu lembro, falando de esporte, do futebol, que, se eu não estiver enganado, o primeiro treinador que falou muito disso, não sei se foi o primeiro que usou, foi o Vanderlei Luxemburgo, quando ele falava da Suzy Fleury, se eu não estiver enganado é o nome da minha colega. E ele ressaltava, eu trouxe a psicóloga tal, e ele dizia, olha, melhorou demais o desempenho dos times de Palmeiras, Santos, Corinthians, onde ele estava, né? E, recentemente, na Copa do Mundo, a gente viu muito jogador de futebol falando da importância em fazer psicanálise, né? 2 ou 3 jogadores da seleção brasileira, eu lembro do Danilo falar, que orgulho que a gente vê um jogador de futebol no Brasil, né, falar abertamente, porque houve fase em que fazer psicologia tinha que ser escondido. É o que eu ia falar um pouco, né? Havia um tabu, né? Havia um tabu, eu peguei isso, né? E o tabu tem 2 equívocos, né? Que era até, talvez, para um desportista, mostrar uma certa fraqueza, fragilidade, você está com um problema, então vai procurar um psicólogo, e não é isso. Não. E até não muito tempo atrás, alguns jogadores mais famosos, né? Não vamos citar o nome aqui, mas depois, de uma forma meio jocosa, as pessoas traziam isso. O desempenho piorou porque o cara estava com depressão, como se não pudesse ter depressão porque ganha bem, porque tem um salário alto, né? Como se isso fosse gerar uma imunidade mental àquele indivíduo.
Então, no esporte, você trouxe várias áreas, né? Áreas de extrema pressão, né? Que aí pode ser, quando a gente fala do campo do trabalho, por exemplo, é um campo muito importante. A gente tem hoje um trabalho bastante efetivo e resultou na regulamentação de uma norma regulamentadora para cuidar do ambiente de trabalho, que é obrigatório para as empresas fazerem hoje, né? A NR41, que há tempos atrás não se imaginava o quanto é importante que se cuide do ambiente psicológico no trabalho, né? A gente tem algumas profissões, né, que tem um índice de afastamento do trabalho que é muito grande, né? Professores, por exemplo, sofrem o que a gente chama de burnout, né, de uma forma muito intensa, né? E aí, o que é legal? É legal que a psicologia pode atuar preventivamente, né? Como a medicina pode atuar preventivamente. Então, imaginar que não é só consertar o que estragou, entre aspas, né, usando frases do nosso tempo, né, mas prevenir para que isso não aconteça. Então, a psicologia preventiva ela pode ser utilizada e deve ser utilizada de forma bastante eficaz. O que a gente costuma falar e propor, né? Quando a gente produz vida, esporte, arte, aproveitamento do tempo que a gente tem, ou arrumar tempo para dar qualidade para a nossa vida, né? Prática de atividades físicas, não precisa ser atleta, né? Caminhada, ir até a praia, se puder fazer uma academia, né? Acesso à informação para ter uma alimentação mais regrada, mais adequada para o estilo de vida da pessoa. Isso tudo previne transtornos psicológicos, questões psicossociais importantes, né? Se deixa passar, ir atrás do prejuízo é bem pior, né? Então a psicologia, por exemplo, ela traz para a gente essa grande vantagem, né? Que é poder trabalhar a pessoa que está numa situação crítica, em crise, né? E a pessoa que está dando alguns sinais, ou simplesmente assim, eu estou bem e eu não quero ficar mal. O que eu posso fazer para prevenir isso? A psicologia também pode ajudar bastante nesse sentido, né? Um termo que eu tenho ouvido muito, neuropsicopedagogo ou neuropsicopedagoga. O que é? É uma área de atuação, né, com formação nem sempre nível universitário, né, que é uma pessoa que vai analisar situações das outras pessoas de nível neurológico que impactam no psicológico da pessoa, né, e muito ligado à avaliação do desempenho escolar, né. É uma das áreas de atuação, né, que tem feito bastante diagnóstico de TEA e TDAH, né, então o transtorno espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existem ótimos profissionais neuropsicólogos, né, ou neuropsicopedagogos, né, mas é preciso tomar bastante cuidado por conta da formação, né, onde é que está se formando, que nível de experiência que se tem para cuidar da vida das pessoas, né. Eu acho que é uma situação um pouco delicada. Eu acho que é um pouco controverso, né, porque quando a gente vai cuidar de alguém que abre toda a sua vida, todo o seu sofrimento, e que a gente sabe que a gente pode ajudar aquela pessoa a se transformar, transformação é processo, transformação leva tempo. Você não consegue fazer mágica, o psicólogo não é mágico. E nós não temos, né, nem varinha de condão e nem um comprimido mágico que a gente vai dar para a pessoa ou vai utilizar na pessoa e ela vai mudar do dia para a noite, né? A gente precisa tomar bastante cuidado. Por que eu falo isso?
porque a gente precisa respeitar aquela outra pessoa que está ali, né? Então, se você está falando de alguém que é filho de imigrantes italianos, ou alguém que é filho de imigrantes japoneses ou portugueses, ou de filhos de indígenas do nosso país, a gente não pode achar que a gente vai tratar as pessoas da mesma forma. Você pode pegar 2 filhos de portugueses que moram na mesma cidade, às vezes no mesmo condomínio, mas que têm histórias completamente diferentes. Então, eu falo isso porque colocar todo mundo em padrão de cura, em padrão de eu tenho a resposta para isso e a resposta é essa aqui, tenho dúvidas. Na minha experiência como psicólogo clínico, como profissional da saúde mental, a gente precisa fazer um movimento contrário, né? Que é olhar para o indivíduo na necessidade dele, né? Olhar para a pessoa. Nem todo mundo é obrigado a gostar de matemática, nem todo mundo é obrigado a gostar de atividade física, né? Como é que você faz com uma pessoa que não gosta de atividade física e precisa fazer? Você não pode dizer para ela assim, se você vai morrer se não fizer. Você precisa tentar entender que motivo leva ela a não gostar, de que forma você pode convencê-la e ela se convencer de que isso é importante, senão ela nunca vai conseguir se transformar, nunca vai conseguir dar um passo de qualidade na vida dela, né? Tudo isso falando porque existem também disputas hoje, né, no mercado de formação que são perigosas. Né? Existe muita oferta de curso. Você não precisa fazer psicologia para cuidar de pessoas. Tem uma figura que está no Instagram, até parou, por tanta denúncia que deve ter recebido, que deve ter sido, que é vergonhoso. Né? Você oferecer curso de 1 ano e meio, 2 anos, para alguém cuidar da vida mental da pessoa é impossível. Não dá tempo de aprender algumas coisas. Né? E o estágio? A ciência fala que a melhor maneira de você aprender, e não sou eu que estou falando, são pesquisadores europeus, norte-americanos. Os norte-americanos são muito bons em pesquisa com longevidade, pesquisa durante décadas de mesmos grupos populacionais. O que a psicologia da aprendizagem fala na sua raiz e vale até hoje? Que a melhor forma de aprender é praticando. Por isso que tem estágio nos cursos universitários, né? Por isso que o médico vai fazer estágio, por isso que o psicólogo vai fazer estágio, por isso que o enfermeiro vai fazer estágio, o terapeuta ocupacional, o assistente social, porque você só vai aprender bem quando você exerce, né? E esses cursos rápidos de promessas de venda de Instagram ou de algumas instituições, né, te vendem um curso de 1 ano e meio, 2, dizendo que você vai poder cuidar da cabeça das pessoas. Não vai. Mas não vai mesmo, e vai causar problemas. Né? Mas isso é uma questão para o conselho e para os conselhos todos resolverem. Né? Paulo, certamente algum ponto eu não perguntei, até pelo nosso tempo, mas eu quero te oferecer agora esse tempo para você completar a entrevista, a nossa conversa, alguma informação que você queira colocar e que, porventura, eu não tenha falado. Eu quero agradecer o espaço. Eu acho que é bem importante a gente conversar sobre a psicologia. Né? Eu queria fazer um convite para quem está em casa, né? Para quem ainda não conhece a UNAERP, ou quem já conhece e quiser conversar sobre o curso de psicologia, vir conhecer o campus, quem não conhece. Eu costumo dizer que a UNAERP me conquistou na primeira vez que eu pisei aqui para dar aula, né? Pela beleza do campus. E a beleza de um campus universitário não é só estética, né? Ela é já um salto de qualidade para quem vai estudar e para quem trabalha aqui, né? E proporciona um ambiente muito acolhedor, muito interessante para trabalhar e para estudar, né? Segundo é a forma com que a instituição olha para os cursos e para os alunos, né? E particularmente, né, eu até peço licença para dizer isso, a forma que a gente no curso de psicologia, eu e meus colegas professores, a gente tem um corpo docente que é fantástico, né, de verdade, né, de profissionais que já estavam aqui há bons anos na UNAERP, profissionais que chegaram há pouco tempo, né, mas é um corpo docente muito preparado
e que a gente está sempre conversando com o aluno e aprimorando a formação nessa construção do curso, né? O curso de psicologia tem 2 anos e meio, entrando agora a turma mais antiga já está no 3º ano, entrando para a 6ª etapa, né? E a gente dialogando, né? Ouvindo o aluno, ouvindo quem está se formando. Professor, eu dou essa abertura, e isso é uma ordem da instituição. A gente se aberta a ouvir o que os alunos querem, né? Isso ajuda demais a gente construir um curso conectado com a realidade local, né? A realidade do Guarujá, a realidade da região e a realidade do tempo que a gente vive, dos desafios digitais, dos desafios das relações que são muito rápidas, né? E uma coisa bastante importante que a gente conseguiu construir, porque a UNAERP nos deu essa oportunidade, é uma matriz curricular que dialoga com as necessidades da população. Então a gente tem disciplina como, por exemplo, hoje, 3 ou 4 disciplinas que discutem a questão da saúde pública em profundidade, né? SUS e SUAS, que é o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, políticas públicas de saúde, saúde coletiva, né? São 3 disciplinas que discutem a questão pública e o trabalho do psicólogo nessas instituições. Psicologia do cuidado da população idosa, que a gente criou no curso, né, para pensar, nem todo mundo vai atender idoso, mas não tem uma família que não tenha um idoso e que, portanto, a gente possa precisar de orientação para lidar com essa situação, né? E uma outra disciplina, que eu acho que é uma disciplina que poucas universidades têm, que é psicologia no cuidado à população LGBTQIAPN+, que é para cuidar da questão do gênero, da sexualidade, da diversidade, né? Porque hoje a gente não pode negar que as diferenças existem e que as pessoas de todas as suas, na sua diversidade mesmo, acho que diferença é a coisa mais bonita que tem hoje para falar, elas possam e devam ser cuidadas. E, portanto, a gente precisa preparar o aluno, que vai ser um profissional que vai atender gays, lésbicas, travestis, queer, quer dizer, uma série de denominações de estado de ser das pessoas que a gente não tem que julgar e que existe, e que está no mundo. Assim como a gente tem que cuidar do cara que é de direita, do cara que é de esquerda, do religioso evangélico, do umbandista, do ateu, a gente não está para escolher quem a gente vai atender. A gente está para atender as pessoas como um médico que está no plantão de pronto-socorro, não vai perguntar qual é o partido, qual é o time de futebol, qual é a religião de quem chega fraturado, acidentado, né? Então, essa coisa que a gente conseguiu construir nesse curso, né, de olhar para a diferença como uma questão importante dessa beleza que é a vida, né, e valorizar a vida para isso, a gente espera a sua visita, né? Eu falo muito, se não deixar, eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Venha conhecer, eu estou sempre à disposição para mostrar a matriz curricular, para passear aqui por dentro da universidade, mostrar cada canto importante da universidade, que é uma das mais legais do Brasil, para o aluno estudar muito e dar uma descansada de vez em quando, porque a gente tem os espaços de descanso para o aluno aí, que poucas universidades têm também, viu, Jantalha? Eu conheço, é verdade. É muito legal. Conheço aqui na UNAERP. É isso aí. Quantos anos para se formar o jovem de São 5 anos. Psicólogo? Tem que cursar por 5 anos 5 anos. Cumprir a carga horária de 4.254 aulas teóricas, Perfeito. Mais de 950 horas de estágio e mais de 450 horas de projeto de extensão comunitária, que é trabalhar junto à comunidade a partir do curso. Então a carga ela é altíssima, né? O estudante que se torna um profissional, o egresso da psicologia da UNEP, sai preparadíssimo para o mercado de trabalho. Perfeito. Muito obrigado, professor Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Nós conversamos hoje com ele, o professor Paulo Guilherme Muniz. Ele é psicólogo clínico, é o coordenador de psicologia da UNAERP Guarujá. Já agradeci a ele e agradeço a você agora. Obrigado e, se Deus nos permitir, na primeira oportunidade a gente vai retornar sim com mais um Câmera Certa especialmente feito para você.
Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu!